Estados Unidos, meus amigos e minhas amigas, o presidente Donald Trump disse que vai pagar pelo menos $2,000, $2.000 para os americanos. Isso tudo com o dinheiro que foi arrecadado a partir da taxação de produtos estrangeiros, importados estrangeiros, as famosas tarifas. Ninguém melhor que o nosso querido Eliseu Caetano se juntando a nós com mais detalhes dessa proposta que, enfim, parece muito com realmente o populismo brasileiro, o populismo tupiniquim em ano pré-eleitoral, não é isso? Segundou, André Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos colegas aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o Morning Show. Como a gente fala habitualmente, Happy Monday, viu? E aqui é happy mesmo, viu? É uma segunda-feira feliz, porque só estamos trazendo boas notícias ao longo da programação da Jovem Pan. Pelo menos hoje, graças a Deus por isso, né? Agora no Jornal da Manhã a gente estava falando sobre o fim do shutdown. E aí agora vem essa informação de que Donald Trump decidiu transformar o tarifaço, algo que faz com que o americano pense duas vezes se é bom ou se não é de fato para o país, em algo que pode render frutos para ele. Não apenas em termos de popularidade, mas números também nas urnas, viu? Tanto para ele quanto para os republicanos, né? Partido dele, é claro. Ele ontem fez um post já no finalzinho da tarde, início da noite, na Truth Social, que é a própria rede social dele, dizendo que pode oferecer até $2.000 em incentivos a americanos por conta do tarifaço. Como é que ele quer fazer isso, Marinho? É simples. Ele quer tirar parte do dinheiro que entrou por conta das tarifas, e olha, que foram 195 bilhões de dólares que entraram a mais nos Estados Unidos desde janeiro, quando o tarifaço foi implementado, até setembro deste ano. Ele quer dividir, o que entrou para o país com os americanos. Mas ele fez um alerta, ele deixou um asterístico ali, uma observação que não pode passar despercebida. Os mais ricos não devem receber, portanto, essa ajuda de $2.000 por mês. É uma espécie de Bolsa Família para aprovar o tarifaço, para que o tarifaço caia na boca do americano, para que o americano goste do tarifaço. É uma maneira dele trazer o tarifaço para perto do cidadão comum, dizendo, olha, eu sei que vocês estão sentindo no bolso, mas eu vou dar aqui uma contrapartida, viu? Pelo menos $2.000 é a vontade do presidente, não incluindo, melhor dizendo, pessoas de alta renda. Trump defendeu que esses pagamentos seriam possíveis graças a essas receitas obtidas com as tarifas de importação que atingiram em cheio países como China e o nosso país, o nosso Brasil. Ele alegou que essas tarifas estão tornando os Estados Unidos o país mais rico e também mais respeitado do mundo. Segundo dados do Departamento do Tesouro, os Estados Unidos arrecadaram aí 195 bilhões somente em tarifas, mas, como tudo na vida tem um mais, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o plano ainda não foi detalhado internamente dentro do governo e que a proposta ainda pode, abre aspas, assumir várias formas, fecha aspas, como por exemplo aí, olha, a redução de impostos, isenção de tributos sobre gorjetas ou até mesmo via pagamentos diretos, que é isso que o presidente propôs. Segundo Scott Bessent, Trump quer que as famílias sintam o benefício das tarifas de maneira tangível, viu? Só que os especialistas aqui, Marinho, estão dizendo que isso pode render, viu? Porque depende da autorização do Congresso e pode chegar até mesmo à Suprema Corte do país em termos de ser decidido. Mas a Suprema Corte está analisando vários casos nesse momento. Inclusive, a gente está acompanhando na programação da Jovem Pan que a Suprema Corte hoje, inclusive, volta a analisar a questão do tarifaço, como ele está sendo implementado, né? Porque Donald Trump está usando as tarifas como instrumento de política fiscal. E aí eles querem saber, os juízes da Suprema Corte, se Trump está ou não está infringindo aí a lei de emergências econômicas. E aí vem essa novidade. Olha, eu vou te falar, é uma beleza, porque $2.000 por mês a mais no orçamento americano, se é que isso vai ser fixo, dá algo em torno ali, arredondando, em R$6.000 pelo menos, é uma boa ajuda, né? Agora, se isso vai ser aprovado ou não, se vai entrar em vigor ou não, a gente não sabe. Vale lembrar que isso já aconteceu lá atrás, Marinho, na época da pandemia. Em 2020, os americanos, não apenas os americanos cidadãos, mas quem estava de maneira legal no país, receberam cheques variando ali de $1.100 até $2.000, dependendo do tamanho da família, como ajuda para suportar a pressão da pandemia da Covid-19. É mais ou menos isso que Donald Trump quer fazer agora novamente, viu?
Não, e um bastidor, até nessa época da pandemia, em 2020, com o Trump ainda no poder, ali no seu primeiro mandato, houve até contatos da Casa Branca com o governo brasileiro de Jair Bolsonaro, com a dupla Bolsonaro-Guedes, para entender como operacionalizar esse programa de transferência de renda direta a partir do exemplo do auxílio emergencial, que foi tão importante naquele momento aqui no Brasilzão. Até o Brasil dando exemplo, lição de programas, né, assistencialistas nesse sentido. Não à toa, a direita alternativa de Donald Trump ganha essa alcunha de populista, mas está aí Trump realizando alguns dos sonhos molhados da esquerda. Quero ver se os esquerdistas progressistas americanos vão recusar só porque veio da Casa Branca trumpista. Agora eu quero ver. Para Nova York que não deve ir. Agora, ainda falando do presidente americano, pelo visto ele foi flagrado, né, de olhos fechados durante um evento na Casa Branca. Foi só um cochilinho ali, mas realmente a galera não perdoou, né, nas redes sociais. Que história foi essa? Foi cochilinho nada, foi igual o David Tarso faz aí, o nosso querido pernambucano, que às vezes dá aquela sonolência ali no sofazinho, sofá gostoso da Jovem Pan e depois volta. Foi nada demais, não. A Casa Branca tá negando que ele dormiu, inclusive dizendo, olha, tem fotos para comprovar que ele estava acordado, tem vídeo, teve transmissão ao vivo, ele estava respondendo as perguntas ali dos repórteres, inclusive o tema era o tarifaço. Agora, falando do seu comentário, Marinho, muitíssimo bem lembrado a questão da interação dos governos Estados Unidos e Brasil na época da pandemia nessa questão, e também Donald Trump está tentando jogar com as armas que tem. Se por um lado os democratas estão tentando falar com o público que ele ainda não fala, que é o público mais novo, ele também está tentando trazer causas populistas para dizer, olha, eu me comprometo também com os mais pobres, né? Agora, falando sobre essa cochiladinha de leve, parte da imagem pública de Donald Trump é exatamente associada ao vigor dele. Lembra lá na campanha contra o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apesar das idades serem próximas, ele estava dizendo, olha, eu estou esbanjando o vigor, enquanto Biden está caindo ali na rua, está dormindo nos eventos. E aí agora um flagra como esse pode colocar essa imagem ali, de uma certa forma, em dúvida, né? Pode balançar a imagem de presidente, apesar de com idade avançada, vigoroso, que Donald Trump tenta impor. Mas era só um momento ali sabe quando você fecha o olho, assim, ó, só para dar uma respirada? Isso que diz a Casa Branca, viu? Ele deu uma leve piscada de 2 minutos e meio. Só isso. Uma leve piscada. Olha o Mano aí concordando com a piscadinha de 2 minutos. Às vezes é necessário, né, Mano Ferreira? Mano depois do almoço. Sleepy Trump. Sleepy Trump. So great. Sleep tight. Sleepy Trump. Eliseu, obrigado demais pela presença. Tamo junto, sempre. A gente volta com você ao longo da programação. Até travou a imagem dele. Tá vendo como eu tô bem acordado, ao contrário do que ele disse? Agora, não sei se o Trump tomou um calmante, afinal era um encontro ali com os farmacêuticos, né? Minutos depois, inclusive, teve um magnata lá das Big Pharma acabou desmaiando atrás dele. Enfim, uma situação, cena lamentável. Tem um aspecto que a gente pode avaliar diante de tudo isso. Agora eu acredito de fato que rolou uma química entre o Lula e ele, porque realmente essa química... Rapaz, eu tô achando até que eu tô achando até que o Trump tá recebendo assessoramento dos economistas do PT. Porque as ideias... Não, mas eu vou te falar, tem isso também, Mano Ferreira. Não, tudo bem, podemos criticar as ideias, mas tem muito eleitor de esquerda e progressista americano que tá tendo que morder a mão. Não, a primeira coisa renda básica universal, redução dos preços dos medicamentos, tudo pauta historicamente defendida por eles. E tarifaço como se quem pagasse não fosse o consumidor, né? Como se quem pagasse o preço fosse o estrangeiro. Eu vou precisar para a IBL e a gente vai